Olá, eu sou Ana Cláudia Chandra, do Is Espiritualidade, das redes sociais. Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês e para mim a consciência do Dharma, para que a gente possa cada dia mais se libertar do karma e exercer o Dharma, e não arrumar mais karma, ou seja, não fazer por onde o karma volte a atuar. Para isso a gente precisa ter uma consciência, a consciência de Deus, a consciência do Dharma, consciência da missão, daquilo que Deus quer de nós. E hoje vamos aqui, diálogo sobre o Dharma, a lei que rege o universo, a ética de cada um, a ética de cada alma em um corpo condicionado, a consciência de cada um. Qual a relação do Dharma, é uma pergunta, com a noção de justiça cósmica? Então, assim, o meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, ele traz essa indagação para que a gente possa entender o que é justiça cósmica e onde o nosso Dharma, a nossa missão, fica relacionado com essa justiça cósmica. A Bhagavad Gita explica que o universo opera segundo leis morais e éticas, que são parte do Dharma universal. Há consequências para cada ação do indivíduo. Agir em desarmonia com essas leis resulta em desequilíbrio e sofrimento. Então, nas leis de Deus, diferente das leis materiais, as leis de Deus, elas são perfeitas e elas funcionam. A cada ato, há uma reação. Se você está pensando, sentindo e desejando, em modo da bondade, em fazer da sua vida uma oferenda a Deus, você traz para você esse resultado de coisas auspiciosas, de buscar essa mentalidade, esse sentimento, essa ação na iluminação. Mas existe também o contrário disso, que toda lei resulta em desequilíbrio e sofrimento quando você faz, pensa e age de forma que vai gerar essa consequência e não vai ter comunhão com a paz e com a harmonia. E tem um verso da Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz, para quem não tem paz, onde é que está a felicidade? As pessoas aqui no mundo material ficam, felicidade. Eu tive um professor que ele dizia que a gente vive aqui, dentro da filosofia Bhaktivedanta, a gente vive aqui nesse mundo material de acordo com dois itens, duas ferramentas. Primeiro é ser feliz, eu quero ser feliz, custa o que custar, e eliminar aquilo que não me traz felicidade. Então, se você quer ser feliz, você precisa ter paz. E paz só se tem quando a gente age em consciência de Deus. Toda ação deve ser feita para a satisfação de Deus. De outro modo, ela causa cativeiro material. Portanto, ó Arjuna, realiza teu dever prescrito para a satisfação de Deus e assim permaneça livre do cativeiro. Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 9. Este verso afirma que as reações realizadas têm seu significado espiritual e são direta ou indiretamente motivadas pelos desejos. E se são motivadas pelos desejos egoístas, com certeza o resultado é negativo. Mas se você realiza suas ações com um desejo iluminado, um desejo de paz, de harmonia, de tranquilidade, com certeza as ações vão estar na plataforma da bondade. O seu Dharma, sua missão, sua ética vai estar dentro desse Dharma harmonioso, desse Dharma iluminado. A chave para a libertação e para a paz interior é a realização de todas as ações com devoção e consciência divina. Então, todas as ações devem estar em devoção e na consciência de Deus. O que eu estou fazendo está de acordo com o meu Dharma, essa ação que eu estou fazendo, esse pensar, sentir e agir, está de acordo com o que Deus espera de mim. E o que é que Deus espera de mim? Aí você vai ter que vai ter que travar, você vai ter que construir uma relação com Deus, pessoal, porque a gente pensa que Deus está longe, que está distante, que Deus é um punidor, ele pune o tempo todo.
Porque a gente não tem essa noção de que Deus é uma pessoa, porque Jesus diz, vós sois a imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos um reflexo da imagem, da forma de Deus. Se eu sou uma pessoa, Deus é uma pessoa. Eu jamais poderia ter qualidades diferenciadas de Deus. Por quê? Porque Deus, Krishna, o Criador, Brahman, ele cria, ele tem a criação, tem a manutenção e a aniquilação dos setores. Para cada setor existe Brahman para criar, o Criador, o Senhor Vishnu para manter toda a energia material dentro da filosofia Bhakti Vedanta e o Senhor Shiva aniquila. Então, nada dentro desse processo divino vai estar desequilibrado. Os desequilibrados que existem aqui somos nós, e não buscamos esse conhecimento e não entendemos Deus. Portanto, a gente precisa oferecer a nossa vida como uma oferenda a Deus e buscar entender, buscar o entendimento da Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita, ela vai trazer o conhecimento de quem eu sou, ela vai trazer a ciência sagrada da alma de quem eu sou, ela vai trazer esse conhecimento e eu vou estar muito feliz dentro desse conhecimento. Por quê? Porque eu vou imprimir na minha consciência divina e vou tendo propósitos espirituais em minhas ações. As minhas ações, elas não são mais separadas de Deus, elas são conjuntas com Deus. Elas vão estar nessa parceria com Deus. E estando nessa parceria com Deus, não tem erros, mas aprendizados. Sem isso, sem essas ações em Deus, da consciência de Deus, elas continuarão presas ao ciclo de samsara, nascer, morrer e renascer. Ao cativeiro que resulta do acúmulo de karma, tanto positivo quanto negativo. Todos devem assumir um conjunto específico de deveres, que é o Dharma. Qual é a minha missão, meus deveres, conforme minha posição na sociedade e meu estágio de vida e minha consciência. Todos devem realizar ações como uma oferenda a Deus. É o que eu falei. Se eu quero fazer tudo separado de Deus, eu vou estar me enredando, eu vou estar me condicionando, eu vou estar me levando a um cativeiro, a uma prisão cada dia maior. Mas isto, é engraçado que a gente não percebe isso. E por que a gente não percebe? Porque a gente está em ignorância. E como é que sai da ignorância? Buscando conhecimento. E onde é que eu acho esse conhecimento? Nas escrituras sagradas. Na filosofia Bhakti, que é a filosofia védica, que leva ao conhecimento de Deus em Bhakti e devoção. E assim, quando eu me harmonizo internamente, eu me desprendo dos modos da natureza material e me liberto do enredamento kármico. Por quê? Porque existem 3 modos da natureza material. Hoje mesmo, na Bhagavad Gita, foi lido sobre o modo da bondade. Bondade, paixão e ignorância. Então, eu fico presa a esses 3 modos. Uma hora eu estou na bondade, outra hora eu estou na paixão, outra hora eu estou na ignorância. E aí eu fico vivendo isso aqui. Mas a partir do momento que eu vou realizando meu Dharma, que eu vou tendo conhecimento, que eu vou me harmonizando internamente, todo resultado está na harmonização interna. Não é na harmonização externa. Harmonização facial, dental, corporal. Você pode até fazer, mas o principal é a harmonização interna. Então, ninguém está harmonizado internamente. Então, esse caos se vê na sociedade. E aí as pessoas correm para os remédios, correm para drogas, álcool, jogatinas, e se perdem. Para cada ser humano existem 2 tipos de swadharma, deveres ou ocupação pessoais, chamados swadharma. Enquanto a pessoa não desperta sua consciência espiritual e não alcança a liberação da influência de Maya, da ilusão, ela deve seguir os deveres que nascem de sua natureza, a fim de progredir rumo à liberação. Continuar fazendo, cumprindo o seu Dharma em consciência de Deus, eu estou aqui para cumprir a minha missão. No entanto, quando é liberada, seu Swadharma deve ser específico, transcendendo o conceito de corpóreo material. Então, quando eu chego a um estágio de libertação, de liberação, de me realizar em Deus e não na matéria, eu vou estar usando o meu Swadharma transcendental,
que é o Sanatana Dharma, a ocupação eterna da alma liberada ao serviço devocional amoroso ao Deus, Senhor Deus Krishna. Sanatana Dharma quer dizer o céu espiritual. Eu atinjo a plataforma espiritual do céu, e no céu é um paraíso, o céu é o céu divino, o céu do Senhor, o céu onde eu vou servir a Deus. Então, por que eu não sirvo a Deus? Porque eu sirvo a matéria. Por que eu não tenho consciência disso? Porque eu penso que eu sou um corpo. E o que eu faço? O caminho inverso a trazer essa reformulação desse pensar, sentir e agir, saindo dessa plataforma material e indo para a plataforma espiritual, de ter, como diz meu mestre espiritual aqui, ele fala aqui, ó, você tem que realizar suas ações como uma oferenda a Deus. Agindo dessa maneira, o indivíduo se harmoniza internamente, se desprende dos modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, que pertence à Terra, pertence ao planeta Terra, que são ferramentazinhas para nos testar dia e noite, noite e dia, e se liberta desse enredamento kármico, porque estando aqui, você vai estar sempre buscando karma para a sua vida, porque se você não tem essa consciência de Deus, de saber o que é certo e o que é errado, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, que isso vem do conhecimento, o discernimento vem do conhecimento, o conhecimento vem do conhecimento acerca de Deus, das escrituras sagradas. E se eu não tenho conhecimento, eu estou em ignorância, eu sou ignorante, e isso não é problema nenhum, porque existe N maneiras de você sair dessa ignorância. Quais são dois tipos de propósito pessoal ou Dharma? Enquanto permanece identificado com o corpo, então aí é um problema a identificação com o corpo. Eu estudo essa filosofia com a graça de Deus de Krishna, de Srila Prabhupada, o meu mestre espiritual. Esse ano vai para o 4º ano com muito amor e dedicação a Deus. E eu escuto isso todos os dias. Saia dessa identificação com o corpo. Você não é um corpo, você não é um corpo. Nas aulas que eu estudo, eu escuto diariamente, segunda a segunda. Porque para a gente sair dessa ignorância, a gente tem que ter discernimento. E discernimento só vem do estudo. E do estudo vem de quê? De você buscar se comunicar com pessoas que querem se estudar, que querem evoluir, que querem progredir e sair dessa ignorância. Do contrário, você vai viver na ignorância junto de um bando de gente ignorante. Infelizmente, essa é a realidade. Quando a gente se identifica com esse Sanatana Dharma, que é a ocupação eterna da alma liberada, então eu consigo a minha libertação desse ciclo de samsara, eu me realizo em Deus, eu não mais sou afetado por bondade, paixão e ignorância, eu estou acima da confusão mental e emocional, eu desejo tudo junto de Deus, eu vou construindo essa minha estrada, eu subindo essa escada, eu vou movendo a minha consciência para expandir esta consciência cada dia mais e melhor, e aí eu vou chegar na minha constituição, que é, eu sou uma alma e eu devo servir a Deus e ponto. E aí, quando eu renuncio às coisas materiais e eu busco usar as coisas materiais juntamente com Deus, porque Deus me dá e é dele, aí eu vou oferecer o resultado das minhas ações materiais ao Senhor Deus, às Krishna. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu oferto aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, em amor, devoção e gratidão, sem esperar nada em retorno. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 26. Ninguém deve ser estimulado a agir com alguns supostos espiritualistas que exteriormente se fazem passar por renunciados, mas que estão sob o controle dos modos da natureza. Então, enquanto a gente estiver sendo controlado, a gente nunca vai se libertar. Tem que sair desse... Acordou de manhã, preste atenção que modo você acorda. Preste atenção no seu trabalho, qual é o modo que você mais usa. E aí você vai dizer, não sou bondade, paixão e ignorância, eu sou uma alma. E a alma ela tem que ser bondosa o tempo inteiro. E ela tem que trabalhar para sair dessa bondade ainda material, para que ela possa servir a Deus em bondade transcendental. Porque essa bondade material ainda é contaminada, porque todo mundo aqui nesse planeta Terra, a maioria só tem bondade com interesse.
Observem. A pessoa, gradualmente, deve sair do arrendamento material e se ocupar em deveres prescritos de acordo com sua condição. O que são deveres prescritos? Eu estudei psicologia, sou uma psicóloga, então eu tenho que trabalhar no que eu amo. Você ama o que você fez, que você se formou? Sim, então você está no seu Dharma. Você trabalha com o que você ama e você recebe pagamentos, dakshinas, prosperidade material? Sim, você está no seu Dharma. Então você tem que fazer essa autoanálise com você, para que você possa se libertar desses condicionamentos materiais, porque do contrário você vai ficar aqui entrando e saindo eternamente nesse mundo material. Para se libertar das garras da energia ilusória, a melhor coisa a fazer é manter-se numa posição social confortável e buscar um treinamento superior que garanta seu avanço espiritual. Os deveres e ocupações específicas próprias das almas corporificadas, que permanecem condicionadas aos modos da natureza material, tais como os estudantes, os guerreiros, as pessoas que, os pais, os chefes de famílias e os renunciados. Esses deveres e ocupações são determinados pelo próprio Senhor, porque na filosofia védica existe as qualificações de cada um, organizado. Se eu sou um brahmano, um estudioso, eu tenho que estudar para que eu possa cooperar com a sociedade e eu possa levar esse conhecimento para a sociedade, para que a sociedade se eleve. Se eu sou um kshatriya, eu sou um guerreiro, eu tenho que ocupar-me em profissões que defendam os menos favorecidos. Se eu sou um grihasta, eu sou um pai de família, eu tenho que exercer o meu dharma como pai de família. O sannyasi é aquele que renunciou tudo materialmente, porque ele já chegou à conclusão que tudo isso é uma ilusão, então ele vai trabalhar para Deus e vai entregar sua vida como oferenda a Deus, e Deus vai providenciar o seu sustento material aqui e já. Então, portanto, os brahmanas, os kshatriyas e os vaishyas e shudras, que são qualificações dentro da filosofia védica, distinguem-se pelas qualidades que nascem de suas próprias naturezas, conforme os modos materiais, o castigador do inimigo, Bhagavad Gita 18:41. Eu sou Ana Cláudia Chandra, aqui com a filosofia Bhakti da devoção, Vedanta, do conhecimento que leva ao absoluto, com o livro do meu mestre espiritual, Diálogo sobre o Dharma, trazendo esse conhecimento para que a gente possa buscar este alinhamento com a nossa missão, Dharma, para que a gente saia do karma, para que a gente saia destes moldes da natureza material e encontre essa libertação em Deus, essa liberação. A minha alma se realiza em Deus e eu estou livre para servir a Deus. E não mais condicionada a nada material, porque só me leva para a ilusão, para o sofrimento e por isso vai. Porque é só você observar a vida, a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor, e você vai conseguir entender melhor este capítulo do dia de hoje sobre o Dharma, este texto do dia de hoje sobre o Dharma. Com gratidão, encerro mais um dia. Gratidão.